Olá, boa noite, colegas, boa noite, professora. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem e com saúde. Hoje eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre o nosso produto, por que escolhemos, que caminho percorremos até chegar à escolha desse produto. Nós escolhemos o YouTube como fonte de divulgação do nosso produto e vocês vão poder entender um pouquinho melhor o porquê que escolhemos essa rede social no gráfico a seguir. Em 2006, eram 20 milhões de usuários mensais, um número já bastante significativo, que em 2008 passou a ser 160 milhões, em 2012, 800 milhões, e em 2013, esse número cresce para a casa do bilhão, passando a ter 1 bilhão de usuários por mês. Em 2014, passa a ser 1,3 bilhões e em 2020, 2 bilhões. Essa pesquisa ela foi feita de maneira bem sucinta, até porque não é o foco, do nosso projeto. Eu só fiz mesmo para que vocês tivessem uma noção do porquê que escolhemos o YouTube como fonte de divulgação do nosso projeto. Esses dados eles não são oficiais, porém nas diversas fontes de pesquisa, todas tinham números bem similares. Aí, falando um pouco agora sobre o nosso produto, iremos fazer um vídeo, um vídeo informativo com algumas entrevistas, com profissionais da área, falando sobre o tema, falando sobre o preconceito que eles sofrem, por serem advogados criminalistas, qual a visão da sociedade em relação aos advogados criminalistas. E a gente pretende com esse projeto que as pessoas abram a mente, abram a visão, que ainda que não se convençam do real papel do advogado criminalista, que elas pelo menos abram a mente para tentar entender, o que realmente eles fazem em prol da comunidade, da sociedade, do direito e não apenas daquela pessoa que está sendo acusada por um crime. Bora lá acompanhar um pouquinho dessas entrevistas? Ao contrário do que muitos pensam, o advogado criminalista não é a favor do crime, mas um defensor daqueles que cometem ou que são acusados de cometerem delitos. O advogado criminalista atua para que aquela pessoa que infringe a lei seja punida nos limites da lei e não fora desses limites, como desejam algumas autoridades arbitrárias. Quando uma pessoa é acusada de um crime, seja essa pessoa pobre, rica, preta ou branca, cidadão comum ou mesmo a autoridade, é o advogado que irá garantir sua defesa técnica, buscando provar a inocência dos que são presos ou acusados injustamente, ou garantir para que a sentença condenatória observe todos os parâmetros legais, a fim de que a pena não reflita o desejo de vingança daquele julgador, que ao invés de observar as balizas da lei, acaba por se pautar pelo desejo de vingança da sociedade. Viu só? O advogado criminalista não é amigo da criminalidade, mas um defensor da lei e da ordem democrática estabelecida em nossa Constituição Federal. De saída, é importante registrarmos que o advogado é indispensável à administração da justiça. Isso quer dizer, em especial na área criminal, que sem um advogado ou uma advogada não existe processo, não existe ação penal. É importante termos a ciência de que o advogado criminalista não defende o crime. O advogado criminalista não defende a impunidade. Pelo contrário, o advogado criminalista defende que todos os direitos constitucionais e infraconstitucionais sejam assegurados àquela pessoa que está sendo acusada. Não podemos considerar que uma pessoa é culpada tão somente porque houve uma acusação ofertada pelo Ministério Público. Quantas pessoas vocês já viram que chegou a ser acusado pela polícia, pelo Ministério Público, mas que lá no final acabou sendo absolvido e acabou ficando claro que aquela pessoa não era responsável pelo cometimento daquele suposto crime? É para isso que existe a defesa. É para isso que existe a advocacia criminal. Portanto, você
que eventualmente tenham preconceito à advocacia criminal se coloque na pele daquele que foi acusado injustamente, porque quem é culpado merece ser responsabilizado, mas principalmente aquele que é inocente merece ser inocentado. E é isso que a gente defende. E aí, lá no artigo 21 do Código de Ética do Advogado, diz o seguinte: é direito e dever do advogado assumir a defesa criminal sem considerar sua própria opinião sobre a culpa do acusado. Por hoje é só. Assista a essas e outras entrevistas na íntegra no nosso produto final.